Será que você realmente conhece a economia do país em que mora? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Antes de começarmos, é preciso avisar que vamos tratar de fatos aqui, nada de intenções ou propaganda. Então pode deixar o socialismo que o MEC chama de história ou geografia de fora. E como vamos ter muitas inverdades para desmentir, vou pedir algo que geralmente não peço. Diferente dos economistas da Unicamp, eu preciso que você tenha pelo menos uma noção básica de economia. Se você já assistiu aos vídeos anteriores desta série, já deve ter pelo menos uma base. Vamos tentar passar as informações da maneira mais simples possível, mas, pelo tempo, não será possível ficar parando para explicar cada um dos termos utilizados. Então, para entendermos como esse país se tornou uma versão beta da União Soviética, temos que voltar até a fundação do que hoje seria o Brasil. Antes mesmo dos portugueses chegarem aqui, o continente americano era povoado por diversas tribos indígenas. Classificar todos esses povos como uma só categoria seria o mesmo que chamar todos os nascidos na Europa de europeus, ignorando as grandes diferenças culturais entre os mesmos. Por exemplo, algumas tribos ameríndias eram nômades, enquanto outras tinham cidades tão bem elaboradas que já tinham saneamento básico. Os astecas, por exemplo, já tinham uma rede de comércio internacional antes da chegada de Colombo. Mas isso é um tema para um outro vídeo. Mesmo aqui no Brasil, onde a maioria dos índios era seminômade, havia grandes diferenças entre os povos indígenas. Dentre os 7 milhões de indígenas que habitavam o Brasil, os mais numerosos eram os povos tupis, guaranis, gés e aruaques. Ainda assim, os tupis eram divididos em dois grandes grupos, os tupiniquins e os tupinambás, que, por sua vez, eram subdivididos em grupos ainda menores. Achar que todos eles viviam um estilo de vida similar é um absurdo. Pior ainda é ver que nos livros de socialismo do MEC, vulgos livros de história, os índios são representados como sendo uma sociedade comunista ideal, com plena igualdade. Se esse fosse realmente o caso, o que seriam os caciques e pajés? Lideranças sempre vão existir em uma sociedade. A questão é a coerção. E nesse quesito, infelizmente, temos de dizer que havia sim impostos em várias tribos indígenas, mesmo aqui no Brasil. Por causa dessa dominação coercitiva entre pessoas, houve diversas guerras entre tribos. Até mesmo algumas tribos mais fortes, quando dominavam tribos mais fracas, escravizavam suas populações. Os povos tupi e guaranis viviam praticamente em estado de guerra perpétua por causa das suas diferenças culturais. Foi nesse clima de estados expansionistas entre as tribos indígenas que os portugueses chegaram à costa brasileira, em 1500. Uma coisa que é amplamente conhecida atualmente é que os europeus tinham conhecimento da existência do continente americano, até por causa da herança dos povos vikings que já faziam comércio com os americanos séculos antes. Mas, para justificar sua dominação, a mentira de que a América foi descoberta pelos europeus ganhou popularidade. Na verdade, a viagem de Pedro Álvares Cabral para o Brasil foi planejada a fim de conquistar parte do território continental, já que os espanhóis haviam reclamado posse do continente 8 anos antes. Porém, até 1529, Portugal sequer tinha interesse em colonizar o Brasil, já que o comércio com a Ásia era muito mais interessante. Nesse meio tempo, o comércio do pau-brasil se tornou muito lucrativo. O nome pau-brasil vem da cor da madeira da árvore, que possui um tom vermelho forte como brasas, e acabou sendo o nome adotado pelo país, apesar do vermelho das brasas não existir em nossa bandeira. Essa madeira era muito utilizada para fazer tingimentos vermelhos para roupas, e como o vermelho era considerada a cor da realeza, esse produto era muito valorizado na Europa. Mas coletar essas árvores com apenas os tripulantes de uma embarcação era muito difícil. Então os mercadores faziam trocas com os índios, em que eles davam objetos fabricados na Europa em troca de troncos de pau-brasil. E antes que você venha dizer que esses indígenas eram explorados por trocarem um carregamento de madeira por um simples espelho, vamos considerar alguns pontos.
Primeiro, quantos aqui podem dizer que conseguiram fabricar um espelho em sua casa sozinho hoje mesmo? Graças ao livre mercado, produtos como lápis, espelhos e isqueiros são facilmente encontrados em lojas pequenas e por preços praticamente irrisórios. Mas nem sempre foi assim. A complexidade de laminar o metal prateado e produzir o vidro plano para espelho é muito alta. São processos difíceis e delicados, que apenas são baratos hoje porque são feitos em larga escala e facilitados pela tecnologia atual. Em segundo lugar, valor não é objetivo. Para os indígenas, um espelho era uma ferramenta mágica que muitos acreditavam que poderia prender a alma de quem olhasse para ele. Por mais ingênuo que isso possa parecer, era direito deles acreditarem no que preferiam. Além disso, árvores eram algo que os índios tinham em abundância, de forma que pouco valorizavam a madeira enviada. De fato, para os índios brasileiros, os portugueses eram malucos por trocarem ferramentas místicas e tecnológicas por meros troncos de árvores. Mas, mais importante ainda, esse tipo de troca só era feita no começo. Com o tempo, os povos indígenas passaram a exigir coisas diferentes, já que trocar por coisas que já possuíam não fazia sentido. Dessa forma, tecidos e bebidas começaram a ser utilizados como moeda muito mais do que quinquilharia comum. Percebendo o lucro que a coroa poderia obter pelo domínio do Brasil, o rei ordenou a sua colonização. Por causa disso, o primeiro povoado português no Brasil foi fundado em 1532. E 2 anos depois, a colonização do país se iniciou. Para comandar a grande área do país, o sistema de capitanias hereditárias fora instituído. Esse sistema funcionava como um feudalismo à distância. Um nobre seria encarregado de cuidar de uma área do Brasil e poderia comandar e taxar os habitantes, enviando o valor arrecadado com impostos para Portugal e ficando com uma parte. Digamos que os povos indígenas não gostavam da ideia de ter de pagar tributos para alguém que acabou de chegar e já se achava no direito de comandar toda a terra. Por causa disso, os nativos e os colonos viviam em conflito. Das 12 capitanias criadas, 4 dos donatários nem vieram tomar posse da terra. 4 morreram pelas mãos dos índios e somente 4 sobreviveram até o fim desse sistema, em 1549. Dentre essas, apenas São Vicente, que mais tarde viria a ser o estado de São Paulo, e Pernambuco foram bem-sucedidas. Por quê? Bom, em grande parte, os governantes dessas capitanias perceberam que era melhor comercializar com os índios do que guerrear com eles. Além disso, Pernambuco decidiu baixar os impostos, o que permitiu que os colonos pudessem investir na cultura de cana-de-açúcar. Isso foi um grande boost para a economia dessa capitania, tanto que o Nordeste do país se tornou a parte mais desenvolvida do país naquela época. Infelizmente, o início da cultura do açúcar trouxe consigo escravos africanos para o trabalho nas plantações. A quantidade de escravos era tão grande que não somente vinham das colônias portuguesas, mas até de colônias de outros países europeus. No total, cerca de 2,8 milhões de escravos africanos vieram para o Brasil. Vendo que o sistema de capitanias era muito bom para os nativos e colonos, mas contra os interesses da coroa portuguesa, em 1549, o rei instituiu um governo mais centralizado em Salvador, na Bahia, chamado de Governo Geral. O governador-geral funcionava como um vice-rei controlando toda a colônia. Durante esses períodos, houve diversas invasões de povos europeus, como franceses e holandeses. Claro que quando digo invasões, isso se refere à forma como os portugueses viam essas atividades. Na maioria dos casos, comerciantes desses países atracavam na costa brasileira e criavam entrepostos para comercializar com os habitantes do país. Essa atividade era expressamente proibida, afinal, esses estrangeiros mandavam produtos para fora do país sem pagar impostos à coroa portuguesa, e sempre que descobertos, exércitos portugueses tentavam expulsá-los do solo brasileiro. Porém, com o fim do século XVII, o cultivo de cana-de-açúcar perdeu força. Felizmente, quase que simultaneamente, por volta de 1690, foi encontrado ouro no interior do país. Pessoas de vários lugares do mundo vieram para o Brasil em busca de ouro, deslocando muito do poder econômico da colônia do Nordeste para o Sudeste do país.
E, buscando o ouro, o território brasileiro se expandiu, tomando grande parte do território que originalmente seria da Espanha. Essas linhas imaginárias, dividindo terras entre pessoas que não são donos, sempre são ignoradas. Claro que com a descoberta de ouro, a riqueza extorquida do Brasil cresceu vertiginosamente. E o que a coroa portuguesa fez? O mesmo que alguém que teve seu limite no cartão de crédito aumentar faz. Gastar sem pensar no amanhã. Só tem um problema: o amanhã sempre vem. Diferentemente da cana-de-açúcar que brota do chão, o ouro vai ficando mais raro ao passo que é extraído. Mas para a coroa isso não importava. A arrecadação baixou? É só subir mais os impostos. E por causa dessa subida de impostos, sem controle, várias revoltas se iniciaram. Dentre elas, vale ressaltar a Inconfidência Mineira, em que o povo se revoltou contra o imposto de 20% sobre o ouro. 20% para um brasileiro hoje seria uma alíquota dos sonhos, pois atualmente a alíquota para a mineração é equivalente a 100%. Isso mesmo. Caso encontre ouro na sua propriedade, tecnicamente, esse metal raro pertence ao governo, mas é óbvio que tal lei também é muitas vezes ignorada. Se essas revoltas tivessem sido bem-sucedidas, talvez hoje estivéssemos morando nos Estados Unidos do Brasil, a maior potência econômica do mundo. Mas é claro que isso é apenas conjectura. Fato é que o governo conseguiu destruir qualquer chance de separação do Brasil do domínio português. Porém, a situação do Brasil mudou drasticamente quando, em 1807, Napoleão Bonaparte dominou a Península Ibérica. E, como todo bom rei faz quando seu povo é ameaçado, seu primeiro instinto foi fugir, abandonando seus súditos para uma terra mais tropical. A chegada da coroa portuguesa ao Brasil pavimentou o caminho para a criação do Império Brasileiro. Mas isso é uma história para outro vídeo. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Libby Rhodes, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você quiser contribuir para a causa da liberdade, clique no like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Considere também se inscrever em nosso canal e clicar no ícone de campainha. Até a próxima!